A equipa de Alexei Navalny, que estava há cerca de 3 semanas em paradeiro desconhecido, diz que o opositor de Putin foi localizado numa prisão no Ártico. Palestinianos estão sem roupas quentes para atravessar os meses de inverno em Gaza. Mais de 80% da população está deslocada. Papa Francisco diz que guerras são loucura sem justificação e reforça apelo à paz na mensagem de Natal deste ano. Os soldados ucranianos amputados durante a guerra podem agora obter próteses biónicas financiadas por instituições de solidariedade ou centros de reabilitação. Depois de quase 3 semanas em paradeiro desconhecido, Alexei Navalny foi localizado. O opositor de Putin foi transferido da prisão onde se encontrava a cerca de 250 km de distância de Moscovo para uma colónia penal na localidade de Karp, uma zona remota já no Círculo Polar Ártico, no norte da Rússia. A informação foi avançada pela equipa de Navalny, que garante que ele está bem e que já se reuniu com o advogado. Um dos colaboradores mais próximos do opositor de Putin diz que não há dúvidas de que a transferência se deve à aproximação das presidenciais russas. Pelo menos 70 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas num ataque israelita ao campo de refugiados de Al-Maghazi, no centro da faixa de Gaza. O porta-voz do Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, admite que o número de vítimas mortais continua a subir. Segundo fonte hospitalar, morreram pelo menos 12 mulheres e 7 crianças no ataque. Além do bombardeamento em Al-Maghazi, as agências internacionais dão conta de vários ataques por toda a faixa de Gaza. Na cidade de Khan Yunis, no sul, pelo menos 22 pessoas morreram em mais um bombardeamento israelita. Fonte do governo israelita garantiu, entretanto, que o país está pronto para discutir um plano de tréguas ambicioso proposto pelo Egito, que prevê a libertação de 40 reféns israelitas e 120 prisioneiros palestinianos. Os egípcios dizem ainda estar disponíveis para reconciliar as diferentes fações palestinianas, nomeadamente a Fatah e o Hamas, de forma a abrir caminho a eleições em Gaza e na Cisjordânia e a um cessar-fogo definitivo do conflito. Na faixa de Gaza, a situação piora a cada dia que passa. Falta água, comida, medicamentos e roupas quentes. Quando a ofensiva israelita começou, no início de outubro, muitos palestinianos foram obrigados a fugir com a roupa que tinham no corpo, sem tempo para fazer as malas. Agora, com a chegada do inverno, o frio aperta. احنا هالقيت حياتنا مأساوية جدا، احنا هالقيت داخلين على الأربعينية واحنا كنا جايبين معانا أواعي صفية لأولادي. طبعا فيش لا أواعي ولا في حاجة ألبسها للأولاد. طبعا بروح على السوق اني ادور فيش ولا اي شيء، حتى الاواعي المستخدمه فيش مش موجوده. الاحتلال فرض علينا تهجير قسري، تركنا بيوتنا كامله وتركنا املاكنا، والان نعيش في خيم من نايلون احنا واولادنا ونحن ملوك في بيوتنا. اليوم اصبحنا اذله عايشين في شوارع، نلتقط الملابس القديمه لاولادنا نكسيهم من برد الشتاء. ومش عارفين ايش نعمل في الحال والى متى هذا الحال والى متى هذا الحصار. De acordo com cálculos das Nações Unidas, cerca de 80% dos palestinianos em Gaza estão deslocados, a maioria a viver em tendas. A guerra Israel-Hamas tem tido consequências um pouco por todo o mundo. Na Europa, os incidentes islamofóbicos e antissemitas estão a aumentar, como se verificou nos ataques em Paris e Bruxelas. De acordo com o Ministério dos Assuntos da Diáspora de Israel, entre profanações de cemitérios, assédio e ameaças, verificou-se um aumento de 500% destes ataques só nas primeiras 3 semanas do conflito. The first thing that we are doing is monitoring social networks, Meta, and not just Meta, to understand, like, to create a map of war, or where are the most dangerous places with the amount of anti-Semitism on social network. Desde o início da guerra, a 7 de outubro, a Europa já foi palco de diversas manifestações pró-palestinianas, mas nem em todos os países são pacíficas. Na Alemanha, as autoridades proibiram os ajuntamentos devido ao perigo iminente de reações antissemitas. We live in Europe here, we live in Berlin. But actually we have German police patrolling us, searching our houses, interrogating us, racially profiling us. Apesar das denúncias nas redes sociais, as autoridades alemãs garantem que as medidas que estão a ser aplicadas não se baseiam na aparência, mas nos comportamentos individuais de cada pessoa.
Em França, o Conselho Muçulmano diz ter recebido cartas insultuosas e só em novembro 14 mesquitas foram vandalizadas. Data are underestimated, underrecorded, underreported, and the phenomenon is not well understood in some member states. In addition, Muslim people or people perceived to be Muslims are usually trusting less authorities, so they may also go less to report incidents. Com a escalada de tensão na faixa de Gaza e com o ambiente hostil que estudantes judeus têm sentido nas universidades um pouco por todo o continente europeu, Bruxelas deixa o alerta para o impacto das redes sociais. We have to acknowledge that a lot of hatred has been transported and has been left unchallenged for a very long time on social platforms. And we need to make sure that they adhere to the rules that now apply in the EU. Os protestos continuam na capital sérvia. Depois de, na noite de domingo, manifestantes da oposição terem tentado invadir o edifício da Câmara Municipal de Belgrado, esta segunda-feira centenas de estudantes universitários e outros cidadãos sérvios bloquearam o trânsito numa das principais artérias da cidade, desafiando os alertas da polícia, que avisou que iria reprimir eventuais bloqueios de estradas ou pontes. There was a lot of irregularities through whole Serbia, so this is the first action, and after that, if we don't have answer from ministry, we will go in the new blockades in next days. A primeira-ministra agradeceu à Rússia por ter avisado as forças de segurança sérvias dos planos para uma revolta nas ruas de Belgrado. E o presidente sérvio, Aleksandar Vučić, reuniu-se com o embaixador russo no país. Segundo a polícia sérvia, 8 agentes ficaram feridos e foram detidas 38 pessoas que participaram na manifestação de domingo contra a alegada fraude eleitoral nas eleições gerais e municipais de 17 de dezembro. Os manifestantes tentaram invadir o edifício da Câmara Municipal de Belgrado, mas foram atingidos com gás lacrimogéneo e acabaram por dispersar. Na mensagem de Natal deste ano, o Papa Francisco lamentou a situação humanitária deplorável em Gaza. O líder da Igreja Católica pediu a libertação dos reféns israelitas e o fim do conflito no Médio Oriente, classificando a guerra em Gaza como uma loucura sem justificação. Da varanda da Basílica de São Pedro, o Papa enviou mensagens de apoio, especialmente às comunidades cristãs em Gaza e em toda a Terra Santa. Em Belém, a missa de Natal foi celebrada nesta segunda-feira de manhã na Basílica da Natividade, um local de culto construído onde os cristãos acreditam que Jesus Cristo nasceu. Os peregrinos cristãos não puderam comparecer, como é tradição, já que o acesso à cidade foi barrado devido à guerra entre Israel e o Hamas. O presidente alemão também recordou na sua mensagem de Natal as vítimas da guerra em Gaza e o horror causado pelas atrocidades cometidas pelo Hamas. Frank-Walter Steinmeier apelou à união do povo alemão e pediu confiança no futuro, apesar das imagens de sofrimento e destruição geradas pelo confronto entre Israel e o Hamas e a guerra na Ucrânia. Os ucranianos também começaram uma nova tradição este ano. O Natal passa agora a ser comemorado a 25 de dezembro no país, num sinal claro de distanciamento da Rússia e mais proximidade à Europa. Este ano, a missa da véspera de Natal no Mosteiro das Cavernas em Kiev foi celebrada em ucraniano. Há 29 potenciais candidatos às eleições presidenciais russas de março, disse a Comissão Eleitoral Central. Faltam apenas alguns dias para que os candidatos independentes registrem os grupos de iniciativa. Os partidos políticos têm mais tempo. O Partido Comunista Russo apresentou um deputado veterano, Nikolai Kharitonov, de 75 anos. Entre os 29 candidatos há um ex-deputado da região de Moscou, Boris Nadezhdin, nomeado pelo Partido Iniciativa Cívica. É conhecido como candidato da paz, uma vez que tem apelado abertamente ao fim da guerra na Ucrânia. No sábado, a Comissão Eleitoral recusou o registro do grupo de iniciativa de outra candidata, Yekaterina Duntsova, que ganhou a atenção dos meios de comunicação social no fim de novembro como uma mulher que desafia Putin. A Comissão alega ter encontrado erros processuais nos documentos. Finalmente, o próprio Vladimir Putin é um candidato independente e ainda não recolheu as assinaturas necessárias. Quando Alexis perdeu o braço direito enquanto trabalhava como médico voluntário na guerra na Ucrânia,
A sua carreira como cirurgião terminou, mas graças a um novo braço biónico pôde continuar a trabalhar na área da saúde e é agora um especialista em reabilitação, pronto a ajudar os mais de 20 mil ucranianos que foram amputados na guerra. Як працювати з цими хлопцями мені легше, і я думаю, що вони відчувають потрібну підтримку як і лікаря, так і побратима, що перейшов через той самий абсолютно шлях. O braço biónico de Alexis foi fabricado pela empresa ucraniana Esper Bionic, que distribui agora 70% dos seus produtos no país. As próteses estão à venda por cerca de $7.000, que é apenas o suficiente para cobrir os custos de produção. З його допомогою можна робити те, що ви ніколи не зробите за допомогою крюка. Ті ж самі маленькі предмети, зав'язати шнурки, застібнути куртку і так далі. Крім того, що я вважаю, що bioniczny протез – це соціалізація. Os ucranianos podem obter os membros artificiais gratuitamente através do sistema público de saúde. No entanto, para obterem uma prótese biónica, precisam de financiamento de instituições de solidariedade ou de centros de reabilitação como o Unbroken, que dependem de donativos. É a maior caravana de migrantes em mais de um ano. Cerca de 6 mil pessoas vindas de países da América Central, Cuba e Venezuela estão nesta altura no México, a caminho dos Estados Unidos da América. A caravana passou a fronteira mexicana dias antes da visita ao país do secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, que vai encontrar-se com o presidente do México para procurar novos acordos para controlar a vaga de migrantes que têm tentado chegar aos Estados Unidos por território mexicano. Só em dezembro foram detidos diariamente cerca de 10 mil migrantes a tentarem entrar nos Estados Unidos.